Olá a todos, eu sou Matheus e eu vou realizar a apresentação do trabalho 3635, modelagem, construção e medição do desempenho térmico de um painel de isolamento a vácuo. Painéis de isolamento a vácuo, PIV, são isolantes térmicos de alta performance, compostos por um núcleo de material poroso sob baixa pressão e revestidos de um envelope para proteção contra os gases externos. Vale dizer que esse material poroso utilizado no núcleo é geralmente um pó, uma fibra ou uma espuma. Os objetivos dessa pesquisa são modelar matematicamente a condutividade térmica de um PIV, construir um protótipo, aferir a sua condutividade térmica e propor melhorias ao projeto. O modelo de condutividade térmica de um PIV é baseado na soma das condutividades térmicas parciais, sólida, gasosa, de radiação e do acoplamento. Esse acoplamento é necessário para dar estrutura e proteger o núcleo dos gases externos. Entretanto, esse acoplamento possui uma condutividade térmica bem mais elevada do que o núcleo, causando o efeito de pontes térmicas, onde o fluxo de calor nas bordas é maior do que no centro. Entretanto, este efeito não foi modelado matematicamente. Já as condutividades sólida, gasosa e de radiação são modelos amplamente estudados e validados na literatura, e são funções de várias variáveis. Então pegamos esse conjunto de equações e implementamos no Engineering Equation Solver, um software, o ES. Manufaturamos o nosso PIV com dimensões de 150 por 150 por 10 mm com núcleo de sílica fumada. A sílica fumada foi escolhida porque a sua condutividade térmica tem pouca variação em relação a outros materiais, em relação a aumento de pressão ou perda do vácuo do painel de isolamento. O acoplamento foi feito com a base em ABS, uma estrutura em celulose e um envelope polimérico com camada metalizada. Na bancada de testes, temos como principais componentes uma bomba de vácuo, que é utilizada para retirar o ar de dentro do PIV, uma fonte de alimentação de corrente contínua, que provê corrente para aquecer uma base, que é uma resistência, ou seja, o efeito Joule é utilizado para aquecer essa base, e ela é isolada termicamente na parte inferior. A pressão interna do PIV é medida com um sensor de pressão diferencial MPXV 6115V. Os dados de temperatura da base, do topo e do ambiente foram coletados através de uma placa da National Instruments 6001. Esses dados foram coletados por 3 NTCs de 10 kΩ. Vale dizer que esses dados foram analisados através de dois métodos. O do coeficiente convectivo local médio, onde é utilizado um material de geometria semelhante ou muito parecida com o do PIV que foi manufaturado, e então é medido um H de convecção médio. Vale dizer que esse material tem propriedades térmicas conhecidas. Então, esse H de convecção médio local é utilizado para determinar a condutividade térmica do PIV. Também foi utilizado o método da resistência térmica ao ambiente, onde esse mesmo material de geometria parecida ao PIV é utilizado para verificar a quantidade de calor que é perdido para o ambiente por caminhos que não passam pelo PIV, podendo assim determinar a quantidade térmica do PIV que foi ensaiado. Obtivemos os seguintes resultados para o coeficiente do médio local e para o método da resistência ambiente. Vale dizer que esses resultados referem-se aos mesmos dados brutos. O que difere em um gráfico do outro é apenas a forma de analisar esses dados brutos. Vale dizer também que cada ponto foi verificado em cada ponto foi um conjunto de dados coletados ao longo de 4 horas com a frequência de 2 Hz. E foi notado durante essas 4 horas que não houve variações muito grandes da condutividade térmica instantânea do PIV. Como conclusões, temos que foi atingida uma condutividade térmica mínima de 5,5 mW por metro Kelvin. Isso representa cerca de 7 vezes mais eficiente ou menos condutor de calor do que o poliuretano expandido, a espuma de PU, que é utilizado como isolamento térmico de laboratórios no geral. Também observamos que há um aumento da condutividade térmica com aumento da pressão para ambos os métodos, o que já era esperado. O método coeficiente convectivo médio local mostrou um menor erro em relação ao modelo, e é um forte indício de pontes térmicas que deve ser estudado futuramente como proposta de melhoria ao projeto, já que é um desvio positivo do modelo em relação ao teórico, do teórico em relação ao experimental. Essas foram as referências utilizadas no trabalho de apresentação. Muito obrigado a todos pela atenção.